Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a poeta portuguesa Fiamma Rassi Paz Brandão, expoente do movimento Geração 61, ao lado de Luísa Neto Jorge, que estudamos em nossa última aula, de Casimiro de Brito, Gastão Cruz e Maria Tereza Horta. A Geração 61, ao lado da POEX, ou Poesia Experimental Portuguesa, foi uma das tendências da poesia de vanguarda em Portugal na segunda metade do século XX. Mas, ao contrário da POEX, não investiu na visualidade. Suas pesquisas de linguagem estão mais voltadas à sintaxe, à semântica e ao trabalho de linguagem próximo a certa abstração ou rarefação do sentido, a característica mais evidente na poesia de Fiamma. De fato, esta será uma característica marcante em sua poesia, ao lado do tom hermético, enigmático, da concisão, da elipse, da fragmentação verbal e da concepção da poesia como um jogo inteligente com o leitor e com as palavras. Ações impossíveis, definições que não definem nada, são apenas alguns elementos dessa poética lúdica que estudaremos hoje. Fiamma Rassi Paz Brandão, que além de poeta, foi ensaísta, tradutora, dramaturga e prosadora, nasceu na capital portuguesa, em 1938, e graduou-se em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde ajudou a criar um grupo de teatro dos estudantes. Seu livro de estreia, Em Cada Pedra um Voo Imóvel, publicado em 1957, foi logo reconhecido pela crítica literária, tendo recebido o Prêmio Adolfo Casais Monteiro. Mais tarde, participou da revista Poesia 61, que deu origem ao movimento, publicando o texto intitulado Morfismos. Ao mesmo tempo que dedicou-se à poesia, teve atuação destacada na cena teatral portuguesa. Já em 1964, realizou um estágio no Teatro Experimental do Porto e frequentou um seminário de Adolfo Gulkin, na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1970. Em 74, foi um dos fundadores do Grupo Teatro Hoje, sendo a sua primeira encenadora, com a peça Mariana Pinheda, de Federico Garcia Lorca. Fiamma escreveu diversas peças teatrais e, em 1961, recebeu o Prêmio Revelação de Teatro pela obra Os Chapéus de Chuva. Como tradutora, verteu para o português obras de língua alemã, inglesa e francesa, incluindo autores como John Updike, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Novalis, Chekhov, entre outros.
Sobre a autora, escreve Eduardo Prado Coelho, um dos mais importantes críticos literários portugueses. No ensaio Fiamma Race Paz Brandão, Poesia e Escassez, abre aspas. Há em Fiamma um geometrismo de composição, uma frieza de cálculo, uma vocação didática que permitem rapidamente assinalar o campo cultural onde se insere, a rede das suas referências mais próximas. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, conforme escreve Prado Coelho, abre aspas de novo, a experiência de Fiamma com o teatro ensinou-lhe a dessubjetivar o lirismo, apagando sutilmente a presença do eu, que apenas se manifesta no lugar de rasura. Fecha aspas, ponto. Neste sentido, o paralelo que podemos fazer na literatura brasileira é com João Cabral de Melo Neto, que também privilegiou uma poesia mais objetiva do que subjetiva, mais pensada do que sentida, com vocação para a arquitetura da composição. Eduardo Prado Coelho escreve ainda, aspas. Se a poesia de Fiamma é medida, discreta, premeditadamente baça, é porque há nela como que uma comoção e um respeito, sinal de exigência ética, perante essa ausência, que é o centro de seu discurso. Interessante essa ideia da ausência como centro do discurso. Mais adiante, Coelho escreve que a poesia de Fiamma é, abre aspas, voltada para a privação. Ela vive apenas da distância entre o que há e o que não há, de um intervalo que uma só palavra evidencia. O seu objetivo não é apenas estabelecer o cerco a essa fenda ou ferida que tece a irrealidade do nosso mundo, mas é ainda o de desmascarar essa irrealidade por uma desmontagem dos mitos e, ao mesmo tempo, no plano da sintaxe, Fiamma tem uma escrita visivelmente articulada, como palavras que se montam e desmontam. Fiamma interessa-se por tudo aquilo que na história parece residual, e é talvez a sua mola mais funda, lodo ou marca do homem, cova ou pão. Fecha aspas, ponto. Em seu livro Morfismos, publicado em 1961, Fiamma reuniu séries de poemas numerados, grafias, temas, sincronias, são os nomes de algumas seções, em que é visível a influência das vanguardas construtivistas. Por exemplo, pelo uso da elipse, concisão, ausência de sinais de pontuação, disposição geométrica das linhas, espaçamentos e linguagem substantiva, com a sintaxe reduzida ao mínimo. Ela altera o sentido habitual das palavras, criando novas realidades
pela palavra poética, como acontece no verso. Água significa ave, ou ainda nas linhas, pés anfíbios, de viés teratológico. Teratologia diz respeito ao monstruoso. E palavras, multipliquem a flor invertida. A princípio, a autora parece se aproximar do surrealismo, mas se afasta dele por não praticar a escrita automática, não ser espontânea em seu processo criativo, que é pensado, e não buscar estados alterados de consciência, como os poetas franceses ligados ao grupo de André Breton, que, aliás, exerceu muita influência em outros poetas portugueses, como Mário Cesarini e Herberto Helder. Podemos verificar ainda uma reinvenção ou reencantamento da natureza na poesia de Fiamma, pela maneira singular como ela incorpora em seus poemas referências a árvores, flores, frutas, rios, pedras e outros elementos da paisagem natural, sem cair num bucolismo anacrônico. Na primeira parte de seu livro Barcas Novas, publicado em 1967, a poeta aborda temas tradicionais da história portuguesa, como a Batalha de Aljubarrota, Dom Sebastião, Inês de Castro, porém desconstruindo esses mitos. Os poemas do livro são narrativos, rimados e metrificados, contrapondo o habitual tom heróico com a descrição de trabalhos manuais. A história oficial é relida pelos de baixo, como acontece em Saramago, e também na poesia do cubano José Coser. No caso de Fiamma, ela cita padeiras, fiandeiras, entalhadores, operários, entre outros. Fiamma critica o colonialismo Fiamma critica o colonialismo português, como acontece no verso: as armas não lavram a terra, e aborda temas políticos, como a situação dos presos políticos na ditadura salazarista, de maneira sutil, em dicção minimalista e elíptica. No livro Este Rosto, publicado em 1970, na seção Germinações, encontramos referências ao mundo do trabalho, como acontece no poema Agricultura, com um foco especial na presença da mulher trabalhadora. Fiamma é fascinada pelas minúcias, a grama, o pó, a areia, o grão, coisas mínimas que, de certo modo, espelham a extrema concisão de sua própria escrita poética. A partir de Este Rosto, Fiamma mudou de dicção e praticou poemas mais longos e narrativos, de sintaxe discursiva e reflexão filosófica. A autora, que faleceu em 2007, aos 69 anos de idade, foi amplamente reconhecida em seu país, recebendo, em 1996, o Grande Prêmio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores,
e o seu livro Cenas Vivas foi distinguido em 2001 com o Prêmio Literário do PEN Clube Português. A poesia completa de Fiamma foi reunida no livro Obra Breve, um título paradoxal, já que se estende em centenas de páginas. Eu tive a felicidade de comprar este livro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, há uns 13 anos atrás, quando eu participei de um festival literário na Casa Fernando Pessoa. E, naquela época, aconteceu uma feira de livros maravilhosa, né, no Parque Eduardo VII, com estandes da Assírio Alvim e das principais editoras portuguesas. Bem, vamos agora ler e comentar alguns poemas de Fiamma. Tema 6. Água polícroma, inumerável, corpo de ligação no centro dos subterrâneos, lábios, superfície de lago, água interna com espessura de mar. Nesta quadra, sem métricas ou rimas, temos uma alegoria enigmática, em que a figura da água, elemento que representa o movimento, a transformação, o tempo, a vida, adquire ao mesmo tempo uma sutil dimensão erótica, que pode ser relacionada à saliva, ao sêmen e outros líquidos envolvidos no ato amoroso. Por isso mesmo, a autora escreve: lábios, superfície do lago, água interna com espessura de mar, indicando aqui referir-se não às águas de fora, mas às águas de dentro do corpo humano. Vamos ler agora Sincronia 1. As pedras multipliquem a flor invertida. Sonho invertido o barco, não apenas a âncora, dormente o gesto do afogado sem estames, repentino, que trouxe o mar nos ombros, demasiadamente só. Corpo, corpo, invertida a aresta, cúbica a face das coisas, no quadrado, divergente nos olhos, a corola, os pés submarinos da água, aqueduto, que é transversal no tempo. Ritmo invertido, o diálogo, trazer marés e glóbulos, fertilizar a sintaxe das mãos, unido o sêmen ao mar, nascida na boca a alga. Todavia, a flor múltipla inverteu as palavras. Muito bem. Nesta peça, dividida em 2 estrofes e 2 versos isolados, temos, desde a primeira linha, um tom enigmático. As palavras multipliquem a flor invertida, que faz um trânsito entre a linguagem, invenção humana, e a flor, criação da natureza, mas não uma flor qualquer, e sim a flor invertida, que recorda a flor inversa do trovador provençal Rimbaud da Orenga, traduzido por Augusto de Campos. Na primeira estrofe, predomina o tema do sono e do sonho, no qual também encontramos um barco invertido e um corpo invertido, ou seja, uma outra realidade.
diferente da ordinária na qual vivemos. Esse delírio, porém, assume contornos geométricos precisos, em cúbica a face das coisas ao quadrado, o que nos faz pensar no livro Pedra do Sono, de João Cabral de Melo Neto, que também concilia o onírico e o geométrico. O elemento líquido também está presente aqui, nos pés submarinos da água e no aqueduto que é transversal no tempo, e nos faz pensar em Camilo Peçanha e na associação que o poeta simbolista português realizou entre o tempo e a água, em seu livro Clepsidra. Na segunda estrofe, temos a presença do ritmo, outra alusão ao tempo, o diálogo invertido e, novamente, o elemento líquido, que fertiliza a sintaxe das mãos e une o sêmen ao mar. Na linha final, todavia, a flor múltipla inverteu as palavras, temos a união do erótico e do metalinguístico, numa única ação realizada pela poesia. Este poema, de certo modo, resume 3 ideias centrais na poesia de Fiamma: o tempo, a palavra e o corpo. Vamos ler mais um pouco. Grafia 1. Água significa ave. Se, a sílaba, é uma pedra álgida sobre o equilíbrio dos olhos. Se, as palavras são densas de sangue e despem objetos. Se, o tamanho deste vento é um triângulo na água. O tamanho da ave é um rio demorado, onde as mãos derrubam arestas. A palavra principia. Em grafia 1, temos um poema formado por dísticos e palavras ou sílabas isoladas, numa peça bastante concisa, de caráter logopaico, toda ela construída a partir de definições absurdas, como água significa ave, a sílaba é uma pedra álgida, e o tamanho deste vento é um triângulo na água, com a partícula C repetida 3 vezes, funcionando como condição em um raciocínio que zomba da lógica aristotélica. A rarefação do sentido, porém, acontece numa composição construída com rigor formal, que em suas últimas linhas revela o caráter metalinguístico da peça. As mãos derrubam arestas. A palavra principia. Vamos ler a grafia 2. Está no rio o embrião da noite, o rio livre, com apenas o princípio evidente de todas as formas, a água íntima dos lagos. Este é um poema breve, composto de um dístico, um terceto e um verso isolado, recordando o tanka japonês de 5 linhas, não apenas pela brevidade, mas, sobretudo, pela relativa independência entre as estrofes, que são como as cenas ou os planos de um filme sequenciadas pela montagem. Grafia 3. Nenhuma ave é central. Multiplico teus límpidos meteoros nas esplanadas
e sono denso, ventre com febre, túneis, cidade úbere de flancos intermináveis. Sequer uma ave subterrânea em teus olhos retilíneos, tuas vidraças com pausas para a morte, tuas mãos demolidas, teu vasto sexo desvendado de alicerces. Muito bem. Neste poema, construído em dísticos, Fiamma apresenta imagens surrealizantes, como ó mulher circular permeável ao vento, e fêmea com nervos e dunas iguais a explosões, e o refrão, ó virgem com pinheiros nos olhos. Perdão, eu li o poema errado. Desculpem. Deixa eu ler corretamente agora. Grafia 3. Tempo, digitado para as direções do vento. A orgia dos gráficos nos prolonga nossos cabelos cronometrados. Ó virgem com pinheiros nos olhos, morte, o ovário contínuo onde escuto os objetos e os transmito nos dedos. Sem margem, delta, boca, ó mulher circular permeável ao vento. Virgem com pinheiros nos olhos, fêmea com nervos e dunas iguais a explosões. Invoco a madeira, o limo, o tempo, e entre ventos construo teu abdômen fixo. Nesse poema, construído em dísticos, Fiamma apresenta imagens surrealizantes, como ó mulher circular permeável ao vento, e fêmea com nervos e dunas iguais a explosões. E o refrão, ó virgem com pinheiros nos olhos, que recordam o conceito de Pierre Reverdy sobre a imagem poética como aproximação de duas coisas sem relação evidente entre si. Embora a construção poética do poema de Fiamma esteja mais próxima do construtivismo. Aqui, como em boa parte de sua poesia, Fiamma explora o universo feminino, apresentado seja via estranhas metáforas, seja pela citação metonímica de partes do corpo, como os cabelos, os olhos, a boca, o abdômen. Podemos pensar ainda num paralelo metalinguístico, numa aproximação entre o corpo feminino e o espaço em branco da página, em que se insere o poema. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos ler mais alguns poemas inclassificáveis de Fiamma. Tema 2. O espaço ventríloco das casas imita a lua. Brancos os corvos repetem paredes, as larvas da lua digerem estruturas ritmicamente. Vai e vem de metais, patamares incertos com ângulos de chuva. As larvas da lua digerem a noite ritmicamente. Mensurada de chuva, a noite e correntes marinhas deslocam os poros, as pupilas dos caules. Montanhas sobrenadam, iluminadas também. Cadáveres dão um alarme do ritmo que digere a noite. A noite escusa minha presença até a visão, com diques repetidos em torno das formas. Noite significada,
com pontes levadiças para o outro lado das árvores. As larvas da lua digerem cabeças ritmicamente. As larvas da lua digerem a noite com mandíbulas certas. E tema 3. Cadáveres sem língua, língua de bronze, metal, um cadáver, metal, construído em água. Os alimentos dos mortos são água e o bronze, de bronze e com uma lápide de presença inexata. Assim como muros transparentes para limitar as estações, 4 estações transpostas de todas as vezes que se anuncia um coro na sala de estalactites. Cadáveres iguais a um ano bissexto, no turismo branco das águas e meses. Digo que os alimentos são água e o bronze, de bronze e com uma lápide de presença incerta. Muito bem. Com estes 2 poemas estranhíssimos, inclassificáveis, finalizamos a aula de hoje sobre a maravilhosa Fiamma. Nós entraremos em férias do nosso curso e voltaremos na segunda semana de janeiro, em que estudaremos Herberto Helder, Mário Cesarini e a poesia experimental portuguesa. Agradeço a todos e a todas, tenham um ótimo Natal, ótimo Ano Novo, e em 2024 estaremos aqui novamente. Obrigado a todos e até lá.